Gênesis, e depois o capítulo 7 e o versículo 4 também. 6 e 4, 7 e 4. No 6 e no versículo 4 está escrito: então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo em os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 7 e 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Senhor Deus, nós precisamos da sua ajuda para, de uma maneira solene, tomar a sua palavra e que ela tenha acesso na parede triangular da nossa alma, o lugar, a morada, a casa de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos. O Senhor sabe o quanto estamos necessitados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Eu gostaria que, eu creio que tem mensagem suficiente aí. Ele cuida de você. Eu quero meditar com vocês a partir do parágrafo 71, tá? Então você pode tomar a mensagem, nós vamos meditar sobre isso. Enquanto isso vai acontecendo, eu devia ter feito isso antes, né? Eu quero tomar aqui no terceiro Êxodo, está dentro do meu contexto. Eu falei parte desse assunto ontem, no culto em Guarulhos, e às vezes nós ocupamos bastante isso, irmão, em trazer mistérios para a igreja, e isso é fundamental, porque os mistérios foram abertos na voz do sétimo anjo. Mas a pergunta que eu faço: os mistérios dos 7 selos, o mistério da abertura do livro, traria algum resultado se a pessoa não tem um novo nascimento? Claro que não. Teria algum resultado falar dos mistérios, sendo que as pessoas nada sabem sobre ele? Quando você termina, elas sabem menos do que quando você começou a falar. Tem aqueles que se empenham
que debruça ao redor do assunto e procura entender da melhor maneira possível. E quando eu desejo, está no meu coração isto, Deus vai abrir uma porta para me mostrar. Não vai mostrar numa amplitude, como posso ouvir outros falando, mas Ele vai abrir uma porta para que eu possa entender aquilo. Quantas pessoas ficaram sabendo do dilúvio? Por isso que eu li essas duas partes. A palavra arrependimento não é arrependimento do homem. O profeta falou sobre isso. Não é que Deus fez, eu fiz o homem e errei e estou arrependido. Não é isso. A palavra arrependimento está dentro de um contexto da queda do jardim. Deus não fez o homem para morrer, fez? Se alguém quiser morrer, fica à vontade, viu? Mas o homem não foi feito para morrer. Deus não fez o homem para pecar. E o salário do pecado é a morte. Então Deus não fez o homem para morrer e pecar, porque pecar é o caminho da morte. Ele não fez. Mas para manifestar quem Deus era, a grandeza deste Deus, Ele mesmo tomou a forma de homem. Ele também foi um homem. Ele foi sujeito a tudo que nós somos sujeitos. Frio, calor, fome, sede, irritabilidade e assim por diante. Passividade também. Agora, o homem não foi feito para aquilo. Isso que é a palavra arrepender-se. O homem não foi feito para morrer e nem para ser portador do pecado. Mas para Deus se manifestar e fazer o homem conhecer quem era Deus, Ele teve que descer aqui e ser um homem como eu sou, como você é, para você ver do outro lado a grandeza deste Deus, que pode tomar um homem em carne e osso, mortal, e fazer com que a natureza possa ouvi-lo. Tomar este homem e este homem falar de tal maneira que a sua palavra se materializou. Agora, o homem não fez esquilos e nem sequer o homem fez piolhos lá no Egito, nem piolhos e pragas ou pulgas. Quem fez foi o Senhor. Mas ele tinha que ter alguém que submetesse a ele para manifestar o que o homem estava falando. Moisés submeteu à vontade de Deus em tudo. E por isso Deus podia libertar o Egito, o povo de Israel do Egito, através de Moisés. Quando você lê a mensagem do profeta, faz o seguinte, eu faço isso e tem sido muito bom ao longo da minha vida. Eu entro na recâmara do profeta. Quando o profeta abre a mensagem, a leitura da palavra e vai introduzindo o assunto, eu entro na recâmara dele, ver como que o profeta abordou o assunto, e quando você entra nisso, aquilo que o profeta pregou vai abrindo para você. As pequenas palavras do irmão Brano se tornam muito grandes. O profeta estava pregando em uma situação que ele estava tão nervoso que os seus pés dentro dos sapatos se contraíam assim, ó. Dado a necessidade
de trazer aquela mensagem e fazer com que a igreja entendesse. Agora, você nunca vai entender se não ler e orar. Sem leitura e oração, nós temos muitos analfabetos na mensagem, porque nunca leu e nunca orou. O caminho que Deus deu foi ler e orar. Meu comentário vai ser curto. Uma mulher que se casasse com um homem e discordando dele continuamente teria algum tipo de discussão. Mas quando um homem e sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma e uma mente, porque eles vão ser uma carne. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva. A manifestação do noivo chega a ser manifestada na noiva. Chega a ser, porque eles vão ser um. Eles vão ser um. Ó, que grande eles são. Muito bem. Agora lembre-se, a mente espiritual, captando isto, pode ver o tipo e o antitipo. E captar isto entre vários exemplos só. Nós poderíamos falar horas sobre isto. Observe o que acontece. Pois é. Quando você recebe o Espírito Santo, você se torna um com Cristo. Tá? Torna-se um com Cristo. Ele está dizendo que o marido e a mulher se tornam um, porque se torna a mesma carne. Mas Deus, para se fazer carne, Ele enviou o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. E quando aquela igreja recebe o Espírito Santo, eles realizaram as mesmas obras que o Senhor Jesus realizou. Então não era Pedro, não era Paulo e não era Filipe. Era o próprio Senhor Jesus Cristo que se fez carne em sua igreja. Esta é a igreja que vai no arrebatamento. E você deseja ir no arrebatamento? Deseja? Mas parece que tem gente que não deseja não, está tão quieto. Entendeu? A palavra, uma vez vivificada, você se torna esta palavra viva. O que é vivificada? Vivificar é trazer da morte para a vida. E Deus nos trouxe da morte para a vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas quando você recebe a palavra, você recebe o espírito de ressurreição. Qual foi o homem que guardava a sua religião, que brigava por ela e até matava por ela? Foi Paulo.
Ninguém podia mudar o pensamento de Paulo. Ninguém. Tá? Porque ele acha, aqui é a minha religião, essa é 100% certa. Até que Jesus foi ao encontro dele. Aí ele viu que era uma porcaria. E enquanto você amar o mundo e tudo que o mundo oferece, Cristo está fora de cena. Mas quando você recebe o Espírito dele, o mundo não significa nada. Você tem a ideia de São João 5,24? Passou da morte para a vida? Eu estou falando com uma igreja que crê na mensagem, que Deus enviou um profeta. Você crê que passou da morte para a vida? Eu creio, amém? Eu não sou um ser inanimado. Eu sou um homem de carne e osso, sangue, um coração que pulsa, e uma mente que raciocina, e uma alma lavada no sangue de Cristo. Então não posso ouvir uma palavra que sacode o mundo e cruzar meus braços e dormir, e babar e cochilar. Eu tenho que tomar esta palavra e fazer ela viver através da minha vida. Amém. Aleluia. Você pode desafiar o vizinho, desafiar a polícia, mas você não desafia o inferno sem Cristo. E o homem que não está apto para desafiar o inferno, ele é súdito do inferno. Então, deixa eu mudar o quadro aqui. É muito bom que a igreja entendesse essa hora que estamos vivendo. Entendesse. Porque o dia que você ouvir, a qualquer momento, que Los Angeles fundou, os santos estão aqui e você está indo embora. Amém. Diz o irmão Brana. E pela estatística científica, é um passo, né? É um estalar de dedo que ele vai afundar. Mas é uma coisa horrorosa, né? É uma coisa horrorosa o que vai acontecer. Eu fico perguntando, a metade da América vai afundar, Inglaterra, Caribe, Japão, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Como que vai ser a sobrevivência aqui na Terra depois que afundar aquilo lá? Antes que a ciência descobrisse aquilo, o profeta tinha dito, ele viu isso acontecer. Estou falando dentro dessa leitura aqui que fizemos de Gênesis. Olha, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Noé entrou na arca, mas ele construiu a arca para entrar. Ele não foi buscar ninguém para fazer a arca para ele. Ele fez a arca. Então, o que Noé estava fazendo era construindo uma via de escape para ele mesmo. Ele fez a arca. E a arca que ele fez o levou acima do juízo. A mensagem é uma arca que está nos colocando acima do juízo do mundo. Cristo foi construído ao longo do tempo em minha vida e na sua vida. Ele é a arca. 7 dias não choveu. E a pergunta era essa, filho de Noé, o senhor errou? Faz 7 dias, faz 6, faz 5 e não chove. Noé falou assim, quem que pôs os animais aqui dentro? Quem que fechou a porta da arca? Então eles não tinham argumento. É a mesma coisa se você perguntar, quem foi Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7?
O que ele realizou? Eu fiz uma pesquisa, eu passei sono para burro, mas eu fiz. Comecei a pesquisar cada pregador dos Estados Unidos. Lá atrás, desde o Pentecostes, lá. Não tem uma pesquisa que eles colocam o irmão Branham em pauta. E veio Oral Roberts, e veio Billy Graham, e veio, mas é um monte deles. Não tem uma frase que fala de William Branham na pesquisa, entre os missionários grandes vultos americanos que levantou desde o Pentecostes de 1906 até a 1950. Nenhum, não sai uma frase sobre o William Branham. Jesus passou pelo meio do seu povo e só 3 pessoas viram, os 3 magos. Só 3 pessoas viram a estrela. Só 3 pessoas foram guiados a Deus Emanuel, Deus em carne, mais ninguém. Você pensaria que hoje seria diferente daquilo? A história está sempre se repetindo. Agora vamos pegar o 71 aí, você tem a mensagem na mão, e vamos ler lá. Essa sutileza de Satanás, como ele consegue pintar esse quadro intelectualmente, pode fazer um homem que não nasceu do Espírito de Deus, simplesmente andar em círculo. Se você anda em círculo, você chega a algum lugar? Eu acho que não, né? Andar em círculo o tempo todo. E não há como intelectualmente tirá-lo dali. Não há como. É um discernimento pela fé. Veja, um discernimento. Vemos o que a palavra diz e cremos nela. Então, irmão Branham, eles dizem que tem o discernimento. Então deixe o Espírito Santo produzir exatamente o que ele prometeu produzir, então cremos. Vê? Aí está a evidência disso. Como o medicamento agiu, como entrou na pessoa. Esses sinais seguirão os que crerem, disse ele. Se o medicamento atingiu isso, então está tudo bem. Vê? Minutos, então isso nos leva de Abel a Caim e ao julgamento do tempo de Noé, desde o surgimento dos dias de Noé. Agora, antes de começarmos a fila de oração, ouça atentamente, quando eu repasso algumas escrituras, aqui vem um pequeno texto. Vimos que depois que o mundo adotou sua concepção intelectual da palavra, esses homens se tornaram grandes homens, homens de fama. A Bíblia diz isso em Gênesis 6,4, homem de fama, indo atrás de mulheres muito bonitas e coisas assim. Como havia no mundo inteiro, acabamos de passar por isso em intermitente luz vermelha. Vamos outra noite sobre como as mulheres estariam mais bonitas nos últimos dias, como o homem
o homem de renome, como o escândalo na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ainda será descoberto um dia desses. Veja, você simplesmente não sabe do que se tratam todas essas garotas de programa e tudo mais. Vê? Vocês sabiam que há 3 mulheres de vida noturna para cada aluna no ensino médio ou na faculdade? 3 mulheres de vida noturna para cada aluna no ensino médio ou na faculdade. Vocês sabiam? Uma certa porcentagem, não posso citar agora, porque não adianta, ou seja, não posso citar porque está diante de mim. Não anotei, mas quase 1/3 das estudantes do ensino médio em todo o país se desenvolveram em comportamento imoral ou tiveram que voltar para casa porque vão ser mães. 63 isso, né? A realidade hoje é completamente diferente. Hoje não tem 3, hoje tem todo mundo. Vocês sabiam que usar penicilina para combater doenças venéreas aqui só instalou uma corrupção entre as pessoas e que essa coisa não morreu? Mas ainda assim, vejam, Deus disse que visitaria até a 4ª geração. Está causando a síndrome de Down e tudo mais. E as crianças estão, como o pecado, como ele é sutil, como essas pessoas, esses ministros se põem de pé e não pregam entre essas striptease nas ruas e as deixam cantar no coral e tudo mais. E vejo que foi exatamente isso que enviou nossa nação para o inferno. Enviou nossa raça para o inferno. Isso mesmo. Então agora descobrimos que depois que Deus se cansou disso, como creio que Ele se cansou hoje. Agora, estou chegando ao meu tema. É aqui que eu quero chegar também. Eu tenho um jeito engraçado de apresentar. Eu gosto de preparar muitas coisas e então chegar ao meu tema. Agora, vemos que nos dias de Noé, quando Deus ia julgar o mundo, quando chegou exatamente como está agora, porque Jesus disse que seria assim, e Ele cuidou. Ele se importou. Ele certamente se importou. Ele se importou com o quê? Agora, depois de já saber que o julgamento estava chegando e ter pronunciado o juízo, ele se importou com aqueles que se importaram. E isso é o mesmo que acontece hoje. Ele se importou com aqueles que estavam dispostos a se importar. E vimos que ele enviou um profeta para guiá-los, para dirigir seu povo eleito ao caminho provido para o seu escape.
Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vem. Constatamos que Deus se importou com o seu povo. Estamos no fim, e vemos que estamos no fim. Não há como construir sobre essa corrupção. Como podemos construir uma cidade sobre as ruínas carbonizadas de Sodoma e Gomorra? Como podemos fazê-lo? Só resta uma fênix. E essa é a vinda do Senhor Jesus. Oh, que coisa! Uma purificação através do período da tribulação, para trazer de volta a restauração de um mundo e um povo que é justo aos olhos de Deus e vive pela sua palavra. Quando fala de fênix, é uma ave que ressurge das cinzas. Ressurge das cinzas, porque fala uma fênix, é a vinda do Senhor. Agora, tem duas coisas que eu quero ponderar aqui, e não vou cansar vocês, porque quem cansado é eu mesmo. Duas coisas que eu quero ponderar. Por que Deus enviou o dilúvio? A palavra final é essa, por causa de um homem, por causa de Noé. Porque Deus sabia que não tinha espaço para arrependimento mais. Desde o arrebatamento de Enoque até Noé, o povo se corrompeu, se degradou de uma maneira vertiginosa. Então, o que o Senhor fez? Eu vou tirar Noé. E diz para Noé: você é capaz de fazer uma via de escape. E eu, Noé, vou lhe dar os meios pelos quais você estará livre. E ele então enviou uma mensagem para Noé. Enviou a mensagem: tal madeira, tal medida. Então ele discriminou madeira, medida e como ele construiria. E Noé trabalhou em cima do plano e do projeto de Deus. Saíram 7 depois de Noé. Noé era o 8º, porque Noé estava cumprindo um tipo do primeiro dia. Hoje, aqui nesta manhã que estou pregando, a 7ª era, que foi Laodiceia, está no passado. Tá? E vai até no milênio. Mas esse povo é o povo do 8º dia. É o povo do primeiro dia. É o povo que saiu do tempo e já está ingressando na eternidade. E eternidade é o 8º. E o 8º é o primeiro. Então, a palavra foi aberta dentro das eras ou fora das eras? Os trovões soaram lá dentro ou fora? Fora. Então, Laodiceia encerra, a 7ª era da igreja encerra, e Deus envia uma mensagem fora desta era, a 7ª. Mas ele foi, o irmão Branham, o mensageiro para a era de Laodiceia. Porque ele pregou para a Laodiceia, não pregou? Ele não pregou para os pentecostais, não pregou? Agora a pergunta é essa: eles aceitaram? Rejeitaram, não foi? Então, quando rejeitaram, Deus sai de cena e abre uma outra era, chamada a era da noiva. Agora você volta para o mundo de 2000 anos e vê Deus tratando com um homem. E um homem enfrentando todas as lutas e dificuldades, mas no serviço de Deus. Nós estamos
exatamente neste ponto, enfrentando lutas e dificuldades, mas dentro do plano de Deus, da vontade de Deus, porque a era pela qual Deus enviou um profeta, rejeitou a palavra, mas Deus tira você de dentro daquele lugar. Deus nos tirou daquele inferno, Deus nos tirou daquela perdição, Deus nos tirou daquele mundo cheio de incredulidade e nos pôs para fora e abriu sua palavra, diz: aqui está uma via para você escapar. Amém. Tudo, tudo que está dentro do campo religioso é Laodiceia. Tudo que está dentro do campo religioso está condenado. A não ser que você queira trazer a mensagem para dentro da Laodiceia. Que nunca isso irá ocorrer. Tem um povo da mensagem que está na Laodiceia? Tem. E são muitos, são. Por que eles estão lá? Porque essa abertura não veio para eles, gente. Faça a seguinte pergunta: Deus se importou com um homem só? Foi com Noé? E quando Deus se importou com Noé, Noé se importou em fazer a vontade de Deus. Por isso. E Deus se importou comigo. Deus se importou com você. Tá? Quando você viu que Deus se interessou por você, você se despertou o interesse por Deus também. É só uma questão de linha lógica de raciocínio. Foi uma chamada. Vocês têm ideia que é uma chamada? Ele chamou os apóstolos. Olha, eles enfrentaram grandes contradições, mas sabiam que eram chamados. E Deus pega um homem e fala assim: vem cá, companheiro, você vai pregar nessa cidade. E aquele homem pregou naquela cidade e convertia muitas pessoas e batizava muitas pessoas, e estava um avivamento na cidade. Deus vai lá, pega aquele homem e diz: olha, vai lá para o deserto. Ele foi lá no deserto e pregou para um homem que era o eunuco da rainha, e batizou aquele homem. Quando ele acabou de batizar aquele homem, Deus tomou Filipe e transportou a dezenas, centenas de milhas do outro lado para pregar em outro lugar. Filipe piscou aqui e acordou lá, no estalar de dedo. Deus arrebatou Filipe para pregar em outra religião, porque aqui o eunuco já estava salvo e levou o evangelho para a Etiópia. E Filipe já tinha feito todo o trabalho lá em Samaria, agora ia para outra região. Quando você se dispõe ao serviço de Deus, Deus é capaz de fazer com você coisas inimagináveis. Quando você se dispõe, se coloca à disposição de Deus. Noé se pôs à disposição de Deus. Abraão se pôs à disposição de Deus. Filipe se pôs à disposição de Deus. E tem uma igreja na terra que tem se colocado à disposição de Deus. Ou é assim, ou não é nada. Noé foi o homem que pôs 7 pessoas dentro da arca, mas a mensagem foi para Noé. A mensagem foi para Noé, mas ele pôs 7 com ele dentro da arca. Agora, a importância disto, que quando Noé despertou, ele acordou e viu Deus trabalhando no projeto que ele tinha construído, diz: está aí. O que ele mandou fazer, eu estou vendo,
ele trabalhar dentro desse projeto. Esse é o plano de Deus. O que é a igreja da hora tem que ver? Se você voltar lá atrás, pegar 7 visões do irmão Branham, e ver as que já estão cumpridas, e a última, que é o Fundamento de Los Angeles agora, está aí. A coisa aconteceu. Ao longo dos nossos dias, as coisas vieram acontecendo. Agora, eu lhe pergunto, que árvore que você cortou? Era um cipreste? Era uma faia? Ou você cortou uma madeira de gofer? Quais foram as medidas que Deus te estabeleceu para a sua salvação? Entenderam? O que Deus nos deu? Ele nos deu a maneira. Está aqui 7 selos. O livro está aberto. As profecias se cumpriram diante de nós. Então você olha para trás e diz, olha, eu comecei a ver o que Deus tinha planejado e eu estou vendo o plano de Deus concluído. Noé afastava um pouquinho assim, olhava para a arca e disse, aqui está o plano de Deus. Como que eu fiz isso aqui? Estava dentro do plano de Deus. Era o único homem daquela geração que podia fazer aquilo. Então, você tem que se pôr em pé e dizer, eu sou o único dessa geração que posso fazer isso, guardar esta palavra. Amém. Isso não é pouca coisa. Viver nesse tempo, o desafio desta hora, num mundo cheio de apostasia, cheio de demônios, 200 milhões de demônios liberados, e nós enfrentamos lutas, como nós vimos aqui no vídeo, e tantas outras lutas, mas aqui tem um povo que é são, um povo curado do pecado, um povo curado, livre da morte. Tem um povo aqui que não está na lista dos que vão afundar, está na lista dos que aqueles que irão subir. Esse povo que está aqui, e você tem que ter esse absoluto, essa certeza. Deus cuidou em me chamar, e agora eu vou cuidar em guardar a sua palavra. Amém. Aleluia. Eu parei aonde? Eu não olhei não. 76. Vamos lá. É isso mesmo. Observe. Minha voz está ficando uma maravilha. Observe que ele se importou com aqueles que se importaram em escapar nos dias de Noé. E lhes enviou um profeta. E este profeta os dirigiu ao caminho provido por Deus. Agora, essa é a maneira de Deus fazer as coisas, vem? Deus falou com Noé, que era a palavra, não era a palavra escrita então. E disse a Noé para preparar uma arca para a salvação do povo e para avisar a todos que ele tinha encaminhado a salvação, ou seja, todos eles que tinham um caminho de salvação. E este homem era um profeta confirmado, que lhes provou o caminho de escape. Observem, os humildes e sinceros ouviram este homem e creram nele. E escaparam do quê? Da morte, do mundo de pecado que estava sendo destruído naquele dia.
escaparam da rota da morte que estava sobre o mundo inteiro. Deus se importou tanto. Ó Deus, ajude que isto penetre agora antes da fila de oração. Deus se importou. Ele olha para o mundo hoje. Ele chama e eles desprezam e rejeitam. Houve uma oportunidade de arrependimento no começo, quando Deus disse a Isaías para subir e dizer a Ezequias que ele iria morrer. Ezequias se arrependeu e houve misericórdia. Quando Deus disse a Jonas para ir a Nínive e clamar, porque em 40 dias ele destruiria a cidade. Eles clamaram por misericórdia e houve arrependimento. Mas quando rejeitam outra coisa, não resta senão juízo. E a nação tem rejeitado Cristo. Eles não deram ouvidos ao chamado. Então, não resta outra coisa a não ser encarar o julgamento. Pois bem, Deus se importa com aqueles que se arrependem. Ele tem feito um caminho para eles. Agora, vamos ver o que ele fez no passado, no tempo de Noé. Ele se importou, ele enviou o profeta, ele trouxe o caminho e lhes mostrou o caminho e fez para eles uma via de escape e eles escaparam do julgamento. Ele também se importa com eles. Vemos que ele os levou a um lugar onde nos últimos dias, antes que o grande julgamento chegasse, ele se importou tanto com eles, que preparou um caminho para que pudessem entrar e se livrar de todos os juízos que estavam por vir. Agora, ele fez aquilo para os eleitos. Bem, sabemos disso. Ele fez aquilo para os eleitos, somente para os eleitos, exatamente. Eles foram os que aceitaram este germe de vida, eles foram esses predestinados a vê-lo. Eles foram os únicos. Todos nós, se cremos na Bíblia, temos que crer na predestinação. Isso é certo. Não que Deus deseje que alguém sofra, mas ele sabia quem o receberia e quem não o receberia ou não receberia. Veja, deixa eu fazer uma pausinha aqui para dizer isto. Você deve, nesta manhã aqui, cada um que está no banco sentado, me ouvindo, saber que Noé não foi melhor que você, nem que você é melhor do que Noé, que Abraão não foi melhor que você, e nem você melhor do que ele. Sabe por quê? Você pega duas sementes da mesma espécie, com vida, elas são diferentes?
pegue duas sementes da mesma espécie, digamos, duas sementes de trigo. Elas são diferentes? Ou elas têm o mesmo valor? Ela tem a mesma vida. E o poder de ressurreição está dentro daquela semente. O mesmo poder de ressurreição que estava em Noé, estava em Abraão e está na noiva. Então, agora pare, por favor, escute o que eu estou pregando, não durma. Escute o que Deus tem feito. Como Deus elegeu Noé, como Deus foi lá em Ur dos Caldeus, numa cidade de 500 mil habitantes, e tinha só Abraão. Deus desceu nesta era mundana, e de uma explosão demográfica espantadora, com 8 bilhões de pessoas, e Deus olhou e disse: é esse, é essa. E você chuta isso? Ah, faça o favor. Eu te dou vida eterna. Eu lhe garanto que você estará naquela manhã de ressurreição. E cada eleito é capaz de guardar toda a palavra. Guarda com prazer, com alegria. Guarda a palavra. Somos recipientes da palavra. Somos a casa, a morada de Deus. Sim, aqui está um povo que foi tirado do mundo escuro de Laodiceia, da morte e da perdição, colocado de lado, e diz: como foi nos dias de Noé? Então tinha Noé. Como foi nos dias de Ló? Tinha um Abraão. Como foi nos dias de William Branham? Tem um povo aqui. Como foi nos dias de Elias? Deus, Ele quis me escolher porque Ele sabia que eu era capaz, que você seria capaz de honrar e guardar sua palavra e ser sua testemunha, ser um baluarte desta hora, ser luz para este mundo e sal para esta terra. Agora, isso não é pouca coisa. Todos os demônios estão sujeitos a você. Todos os demônios em tormento no inferno estão sujeitos a você. Deixa um demônio, uma legião, cruzar o caminho de um eleito, faz diferença? Deixa o inferno oferecer todas as suas mesas de prazer, você se habilita a tocar naquilo? Não. Por quê? Porque você nunca foi daquela região. Você nunca pertenceu ao inferno, você nunca pertenceu a Satanás, você nunca estará em tormento. Por quê? Porque com 8 bilhões de pessoas no mundo, eu estou aqui pregando e estamos juntos adorando o Senhor e sabemos que estamos breve para ir embora daqui. Estamos saindo desta terra. 80, né? Ele também se importou com seu povo eleito nos dias da destruição do Egito. Eles estavam lá no Egito e se tornaram escravos nos dias de Moisés. Ele se importou com o povo. Ele lhes enviou o quê? Um profeta novamente. Está certo? E ele separou seu povo do mundo incrédulo, do julgamento que viria naquele dia. Ele fez isso. Ele se importou quando o Egito acumulou tantos pecados que Deus teve que enviar juízo, porque ele já havia dito a Abraão: eu tratarei com esta nação. Então, em vez de derramar sua ira sobre todos eles,
ele lhes enviou seu cuidado, ele lhes enviou seu consolador, ele lhes enviou sua palavra, ele sempre envia sua palavra por meio do seu profeta, como fez no tempo de Noé. Ele fez a mesma coisa nos dias de Noé, nos dias de Moisés, constantemente que ele fez a mesma coisa. Ele lhes enviou seu profeta, eles se separaram da incredulidade. Agora, esse é o tipo de pessoa que sai. Esse foi o tipo de pessoa que creu. Eles creram em Moisés. Eles eram um aos olhos de Faraó. Ele era um fanático, um mágico, um hipócrita, algo horrível. Mas para o povo que era eleito, que saiu de acordo com a palavra de Deus, eu os tirarei. Ele era um profeta para eles, ele era o caminho provido por Deus, ele também. Observe, eles creram, eles escaparam do juízo daquele dia, eles creram em Moisés. A saída do Egito não tinha outras, era Moisés. Era o homem designado por Deus para tirar o povo do Egito. Qualquer outro caminho ou qualquer outra pessoa não funcionava. O homem para tirar o povo chamou-se, nos seus dias, que conhecemos como irmão Branham. Porque Deus lhe deu uma mensagem. Não era o irmão Branham, é a mensagem que ele pregou. Não era Moisés, a mensagem que ele tinha para o povo. A única saída que Deus nos deu é uma mensagem que abriu os mistérios, que abriu a palavra e nos separou do mundo. A pergunta que se faz é esta: qual a igreja que está livre da condenação do mundo? Qual igreja que ensina as Escrituras como Deus nos enviou? Tem? Me mostre uma igreja que tem namoro santo, casamento santo, que as mulheres não cortam o cabelo. Mostre uma igreja que abriram 7 trovões. Eu ia entrar nisso agora, meu tempo terminou, mas eu quero dizer uma coisa aqui que é extremamente importante. Quanto tempo os trovões e os selos ficaram selados? E Deus não abriria esses mistérios a menos que o 7º anjo estivesse aqui na terra. E quando o 7º anjo estava na terra, Deus responsabilizou o 7º anjo, porque ele enviou uma mensagem. Era um anjo na terra e outro anjo no céu. Era Cristo com o arco celeste e o irmão Branham na terra. Pela primeira vez na história, o arco fecha as pontas. Em todo o tempo, o arco é semicírculo. Mas Apocalipse 10 diz que o anjo tinha um pé na terra e o outro no mar, e o arco celeste estava em sua cabeça. Então, o arco fechou dizendo que estamos fora da era. O arco fechou dizendo que a redenção, que os eleitos já foram escolhidos, e agora ele está fazendo a chamada. E quando ele fez a chamada, Deus te deu graça e bem-aventurança para ouvir esta chamada e saber que o tempo da redenção
tem chegado ao fim, estamos um passo, porque consulte as 7 visões do profeta e veja se alguma falhou. Veja se algum dia o irmão Branham profetizou alguma coisa que não se cumpriu. Mostre qualquer coisa que não aconteceu. Era o assim diz o Senhor. Antes que ele colocasse para fora, ele tinha uma visão. Quando a visão surgia, vinha a palavra confirmando a visão. E nós chegamos, Deus escolheu você, Deus escolheu a nós, para neste tempo sustentar a mensagem. Na hora mais crucial, na hora mais escura, de tanta apostasia, Deus te deu um quinhão, Deus te deu uma envergadura espiritual que Satanás não aproxima de você. O diabo aproxima de muita gente, mas de você ele não aproxima. Ele sabe que está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem. Se o anjo está acampado aqui, se a minha teofania está me assistindo, nenhum demônio aproxima. Você não é um crente vulnerável ao mundo, as mentiras do diabo, você não é um crente vulnerável a qualquer que seja o espírito religioso. Você é um crente livre, totalmente livre, porque Cristo, o Senhor, prometeu, naquele dia vocês irão saber que eu estou convosco e em vós. Então, se ele está em ti, Satanás está descartado. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé em nome